Então, produtivos, eu vou destacar para vocês os 5 principais recursos de cada uma dessas duas ferramentas, mas novamente, com aquele olhar de uma ferramenta de anotação, ok? Começando então pelo Notion, uma das coisas legais é que o Notion aceita diversos formatos. Então, vídeo, imagem, texto, você pode colocar trechos de código, você pode colocar PDFs, então o Notion é bastante flexível e aceita vários formatos diferentes. Outro recurso fantástico do Notion são os bancos de dados. Eu falei sobre os arquétipos, né, das ferramentas de anotação, então se você tem o arquétipo do arquiteto, por exemplo, o Notion pode ser uma excelente ferramenta, porque com o recurso de banco de dados, você tem uma organização muito mais estruturada, onde você poderia colocar suas anotações dentro de um banco de dados, ter ali um monte de classificações que você poderia colocar numa tabela, por exemplo, tags, data, autor, referência. É muito mais fácil você manter tudo organizado quando você trabalha com banco de dados. E além disso, você também pode conectar esses bancos de dados. Por exemplo, você poderia ter um banco de dados de autor e aí um outro banco de dados com as principais citações. Você poderia ter um outro banco de dados que tem os livros e conectar com o autor. Então, quando você abrir o cadastro do autor, você vai ter vários relacionamentos com várias bases de dados diferentes. Então, é muito legal o uso que você pode fazer desses bancos de dados para suas anotações. Outro recurso importante do Notion são os backlinks, que é quando você referencia uma página na outra e aí você tem, de certa forma, um atalho para você navegar entre essas páginas. Faz muito sentido porque é como se você estivesse na Wikipedia. Você entrou no artigo principal, tem uma referência para o outro, você clicou aqui, tem um caminho de volta. Então você transforma não só em um monte de páginas, mas existe um relacionamento real entre elas e uma forma de navegar entre assuntos que são conectados. Outra coisa legal do Notion é que ele tem a possibilidade de integração com inúmeros, centenas, talvez milhares de outros sistemas. Então você pode, é claro, tudo é nativo, você vai conseguir fazer isso, mas muitas vezes algumas coisas podem ter um custo adicional. Mas você pode sim conectar com outras ferramentas, com seu e-mail, com seu Kindle, com tantas outras possibilidades quanto você imaginar e conseguir consolidar essas inúmeras fontes de informação em um só lugar. Outra coisa muito legal que vale a pena a gente destacar no Notion é a integração entre múltiplos dispositivos. Como eu comentei lá na seção de preço, basicamente no Notion, tudo que você sobe para ele, né, tudo que você salva nele é sincronizado na nuvem. Então, se você estiver conectado no celular, por default você vai ver tudo que você fez no computador e vice-versa. Essa é a arquitetura do Notion, é toda baseada na nuvem. Então, isso facilita bastante para você ter as suas anotações sempre disponíveis ali com você. Produtivo, eu te falei sobre 5 recursos do Notion, mas a verdade é que o Notion tem muitos e muitos e muitos mais recursos, muitas e muitas e muitas mais possibilidades. E é difícil conseguir lidar com todas essas possibilidades. Por isso, a gente tem o nosso serviço de aula online. Você pode ter uma aula diretamente comigo e eu vou te ensinar o melhor do Notion dentro do que você precisa. Eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado. E se você quiser otimizar o seu conhecimento de Notion, se você quiser aprender alguma coisa de uma forma muito rápida e direto ao ponto, é só você agendar sua aula comigo, beleza? Então vamos dar sequência aqui no nosso vídeo. Ok, nós já vimos 5 recursos incríveis do Notion. Agora vamos falar sobre 5 recursos incríveis do Obsidian. O primeiro são os nós e os backlinks. Eu disse para você que o Notion tem esses backlinks, né? Que são links bidirecionais, que é o nome técnico para isso, e que basicamente você menciona uma página na outra e eles ficam conectados. Mas o Obsidian ele tem um outro recurso muito interessante, que é você transformar palavras em nós. Eles são essas palavras que você cria e quando você menciona esses nós em vários lugares, eles ficam conectados. De certa forma, é uma forma de você clicar naquele nó e achar em todos os lugares que ele foi referenciado. É um recurso muito legal e que facilita bastante quando você tem uma etapa de descoberta. Tanto é que o Obsidian ele não é tão indicado por arquétipo de arquiteto, por exemplo. Ele é mais focado como o meu arquétipo, que é o jardineiro, onde o importante pra gente muitas vezes é a descoberta, né? Você vai plantando e com o tempo vai colhendo. Então, no meu caso, o Obsidian funciona muito bem. Outro recurso muito interessante no Obsidian são os plugins. Os plugins são recursos adicionais que você pode instalar no seu Obsidian.
e eles vão permitir que você faça coisas que originalmente o Obsidian não foi programado. Por exemplo, ter uma tabela parecida com Excel dentro do seu Obsidian. Você pode sincronizar com o seu Kindle, você pode sincronizar com outras ferramentas, você pode ter um sistema de Kanban, enfim, você vai expandindo as possibilidades do seu Obsidian e vai tornando ele cada vez mais flexível para os contextos, né? Para os diversos contextos que a gente tem no nosso dia a dia. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os nós? Os nós dentro das notas do Obsidian podem ser visualizados dentro de um gráfico. E esse gráfico vai mostrando essas conexões. Então, é sem sombra de dúvidas algo incrível para quem realmente lida com essa questão de descoberta, como no meu caso, que sou criador de conteúdo. É muito legal você entender que existem conexões que a princípio você nem imaginava que existiam. Então, esse gráfico ajuda bastante, até porque você poderia filtrar informações e ver quais são as conexões para aquele nó específico. Tem uma coisa no Obsidian que a princípio parece algo banal, mas ao meu ver dá uma nova camada de personalização e às vezes a gente vai enjoando das ferramentas e é legal que você renova, que são os temas. O Obsidian conta com centenas de temas diferentes, tudo criado pela própria comunidade, e você pode dar uma cara nova para o seu Obsidian. Alguns permitem você personalizar cor, personalizar fonte. Então, eu acho muito legal, às vezes eu canso um pouco dessa interface do Notion, apesar de achar ela bem bonita, assim, minimalista, mas eu gostaria de ter pelo menos mais opções de cores. E isso o Obsidian tem de sobra, os temas são incríveis.